Algumas experiências podem marcar a vida de uma pessoa para sempre, mas nem sempre as memórias desses momentos são memórias boas. Situações que causaram sofrimento, por exemplo, podem, consequentemente, despertar um trauma. E esse é o nosso assunto hoje aqui, justamente isso, como superar essas experiências traumáticas, como lidar com o medo e a tristeza que ficaram por causa de uma vivência ruim. Karnal, a gente sempre fala com você sobre otimismo. Você se diz um otimista, claro, na medida do possível. Dá para olhar para o trauma de um jeito positivo? Existe um lado positivo no trauma? Primeiro, a metáfora que a gente está fazendo aqui é bonita, mas ninguém apaga trauma. Não é possível apagar trauma. O que você pode, através do autoconhecimento, ressignificar o trauma. Aceitar que você tem uma dor, ela está ali. Quanto mais você der nome a ela, mais fácil lidar com ela. Trauma que você não encara, te domina. Trauma que você encara através de uma ajuda, por vezes profissional, se torna parte da sua experiência. Eventos traumáticos são pedagógicos, ainda que dolorosos, então nos indicam muita coisa, mas trauma nunca se apaga. Expulse pela janela a natureza, voltará redobrada pela porta. Esse princípio romano vale para o trauma também. Gabi, você sempre fala com a gente sobre o momento da sua vida que foi a perda do seu pai. Claro, um trauma. Como foi para você? Você era muito nova, então o que você fez daquele momento? Como você conseguiu, não superar, mas lidar com ele? Eu acho que tem duas coisas que eu posso tirar do acidente com o meu pai. Uma coisa é a perda do meu pai, que em si é um trauma. Mas acho que esse foi mais fácil, porque realmente eu sabia o que era, ele era mais palpável. Uma criança que perde o pai, todo mundo se prepara para acolher e para trabalhar aquela questão. Mas teve um outro ponto que é, eu estava no acidente e eu estava dormindo no carro, encostada com a cabeça no vidro. Quando o carro bate, eu acordei e eu lembro desse momento, eu achei que eu estava sonhando. E a minha vida mudou. E eu demorei muito tempo para descobrir que eu tinha um problema para dormir relacionado com isso. Eu sentia muita ansiedade na hora de dormir e eu percebi pela verbalização, porque aí de repente o meu marido me ajudou, começou a me perguntar, mas qual é o problema? O que você tem medo? Por que você acha que você vai dormir e vai acontecer o quê? E eu falava, eu não sei, eu tenho medo de acordar e tá tudo errado, vai estar tudo diferente. E aí, revivendo essa sensação, eu consegui me ver de volta naquele momento que de fato eu dormi, acordei assustada. E tava tudo diferente, para pior. Uhum. Então, precisei de ajuda profissional. Eu trabalho com isso ainda, eu tenho um pouco essa dificuldade de dormir, eu ainda percebo essa minha sensação que a gente pode confundir a ansiedade, né? Você faz projeções negativas, mas eu sinto que o fato de ter vivenciado essa experiência tão nova e uma experiência física desse susto e da mudança repentina e sensível da vida mexe com a minha ansiedade, porque eu tenho a tendência de projetar sempre uma tragédia iminente. Eu tenho medo dessa tragédia se repetir. Você identifica o trauma, obviamente, você lembra do que aconteceu, mas a consequência disso você levou um tempo para identificar, levei um tempo para identificar e ainda trabalho. A minha solução é tentar firmar o pé no chão, entendeu? Nós não estamos mais lá, calma, o que está acontecendo? Mas é um processo. É um processo. Difícil. Rita, a gente sempre pergunta para você sobre tecnologia, mas nesse caso a tecnologia ela pode ajudar a superar alguns traumas. Claro que a gente não está falando em evoluir aqui para um Black Mirror, por exemplo, como a gente já viu vários episódios aqui em que as pessoas usam a tecnologia para superar traumas ali, mas ali é um outro extremo. Mas no dia a dia, no que a gente tem hoje, a tecnologia pode ajudar? Tem sim, tem muitas pessoas que estão utilizando principalmente a realidade virtual para ajudar em alguns tipos de traumas, né? Fobias, também transtornos de estresse pós-traumático, pessoas que passaram por situações de guerra, enfim, isso está sendo muito utilizado porque é uma terapia de exposição. Muitas vezes as pessoas ficam, logicamente, né, pelo trauma, com medo de se expor àquilo, e aí a realidade virtual, como é uma coisa extremamente imersiva, faz com que a pessoa possa viver aquilo sem enfrentar o perigo real que coloca naquela situação de muito estresse. Então está sendo bastante utilizado para isso. Mas acho que também é interessante a gente lembrar que a tecnologia, ela também acaba deixando algumas pessoas mais vulneráveis a traumas, como, por exemplo, a geração de agora, que está crescendo, né, com muita informação. Isso daí faz com que essas crianças, elas acabem tendo o que é chamado de analfabetismo emocional, que as crianças, elas
perdem a noção de como distinguir emoções delas mesmas, das outras pessoas. Então, tem muita gente também falando dos problemas nocivos da tecnologia que também podem deixar as crianças e adolescentes mais vulneráveis. Então, tem o lado bom, pode ser utilizado para ajudar a superar alguns traumas e também tem um lado que não é tão legal. Né? O Karnal às vezes fala, né, sobre a educação das crianças. Você já chegou a falar, né, a mesma escola para crianças diferentes. Essa preocupação com o emocional das crianças deve ser prioridade? Deve, mas nunca imaginar que a educação tenha que ser uma redoma que torne a criança imune a qualquer mal. Então, dores controladas, não muito fortes, proporcionais à idade, elas podem ser até positivas, porque faz a criança trabalhar com aquilo que a gente chamaria de uma individuação afetiva, que a Rita tocou antes, eu não sei mais distinguir o que é meu e o que é do outro. Não morre a criança se ela ralar o joelho levemente no chão, se ela tiver uma contrariedade com a professora. O trauma é mais violento do que isso. É claro que a dor é determinada por cada pessoa, mas é importante submeter algumas contrariedades. Agora, trauma como um evento que causa uma memória negativa permanente, ele deve ser evitado na infância. Mas não vamos imaginar que crianças absolutamente atendidas em toda a sua vontade seriam mais felizes. Não, pelo contrário.